Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo para você principalmente que é um cuidador de uma criança com deficiência. Você que nesse primeiro semestre ou agora no segundo semestre ficou sabendo que vai acompanhar uma criança com deficiência em sala de aula. Eu tenho aqui algumas dicas práticas e que são as dicas que eu forneço na assessoria para as escolas e também para os cuidadores e mediadores das nossas crianças, para que eles sigam, para que tenham êxito, tanto na abordagem, com a criança, quanto no desenvolvimento dessa criança. É importante a gente pensar que se essa criança está conosco, nós precisamos inicialmente conhecer a história dela. Então anotem aí. Você precisa conhecer o histórico dessa criança. Quem é essa criança? O que ela tem? Qual é a síndrome que ela apresenta? Conhecer um pouquinho dessa síndrome. É claro, pessoal, que a gente não vai se ater às limitações que essa síndrome traz, porque cada ser é único e mesmo que tenha a mesma síndrome ou o mesmo transtorno, isso vai em cada pessoa repercutir de uma forma diferente. Então é importante que a gente pense isso. Independente de laudo, independente de diagnóstico, essa criança está ali para aprender e você está ali para ser o mediador dessa aprendizagem, tá bom? Então, conhecer a história dessa criança, conhecer o histórico de vida dela é essencial. Se você puder ter acesso à anamnese que foi feita com os pais, para conhecer um pouquinho do histórico dele, seria essencial. Há portfólios de outras séries, das séries anteriores, também ajuda muito, relatórios, tudo isso você vai reunindo dados sobre essa criança. Conhecer o aluno seria o segundo ponto e o ponto essencial e crucial. Não tem como a gente intervir, não tem como a gente ajudar, não tem como a gente ensinar uma pessoa que a gente não conhece. Então é muito importante que nós conheçamos a nossa criança, conheçamos o nosso aluno, Importante chamar pelo nome, Então chama a criança pelo nome. Se a criança ainda não fala, evitar falar muitas coisas perto das crianças, não só para as crianças que ainda não falam, mas a gente tem uma ligeira tendência a pensar que se a criança não fala, ela também não está ouvindo aquilo que está sendo falado perto dela, que é um grande engano, pois as nossas crianças elas absorvem tudo que elas ouvem e elas também internalizam aquilo. Então, tomar muito cuidado com o que a gente fala. Como que a gente vai conhecer a nossa criança? A gente vai observar coisas que essa criança gosta, Ela gosta de um desenho especial, uma música, o que essa criança gosta? Através do que ela gosta, atrair a atenção dela para você, Outro ponto, construir um vínculo. Isso é essencial. A construção do vínculo faz parte do processo de aprendizagem. Se a criança não constrói um vínculo, se a gente já recebe a criança e já quer chegar impondo e já quer chegar pondo ela para fazer as atividades, provavelmente vai ser difícil. Então é importante que a gente construa esse vínculo primeiro, que o cuidador, que o mediador conheça a criança, que a criança se sinta à vontade com ele, para que a aprendizagem aconteça de uma forma prazerosa, de uma forma dinâmica e natural, que não seja algo forçado. Outra coisa, trabalhar em conjunto com a professora regente. Essa criança, pessoal, ela é responsabilidade do professor de sala. Por mais que ela tenha um acompanhante, por mais que ela tenha um cuidador, por mais que ela tenha um mediador, ela é responsabilidade do professor da sala. Então, o professor ali em conjunto com o mediador, eles vão estabelecer conteúdos que serão trabalhados com essa criança, eles vão estabelecer instrumentos que serão utilizados, a professora vai passar para o cuidador o que vai ser trabalhado naquela semana. Então é muito importante que o professor tenha o seu planejamento antecipado, que passe isso para o cuidador dessa criança. Isso é importante para os pais também, Os pais pedirem isso para a escola, requererem isso da escola, porque isso é importante também para as crianças. Planejar as atividades de acordo com o nível de aprendizado da criança. Então, a gente vê em algumas situações as crianças sendo expostas a conteúdos que não fazem sentido para ela naquele momento.
né? Então, a criança ainda não sabe os números, mas a sala já está aprendendo a fazer adição. Então, como que a criança vai fazer uma adição se ela ainda não tem conhecimento de número? Por isso, é muito importante o plano de ensino individual. Em algumas regiões é chamado de PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Então, é muito importante que isso seja traçado, né, para que o professor e o cuidador saibam um ponto de partida e as metas que vão ser estabelecidas para essa criança ter problemas. Então, o PDI ele vai servir para que o professor ele saiba, né, ele tenha um ponto de partida e tem ali os conteúdos que vai ser requerido daquela criança durante o ano. Então, ele vai conseguir estabelecer as suas metas de trabalho e vai conseguir investigar se a criança está tendo desenvolvimento, e isso em conjunto com o mediador ou o cuidador. Outra questão é fazer as adaptações necessárias, adaptações tanto ambientais, nos locais, no local onde a criança está, mas algumas crianças têm dificuldade de locomoção, precisam de um ajuste de postura, então precisa de uma carteira adaptada, uma cadeira adaptada. E falando em atividades, né, tem crianças que ainda não escrevem, tem crianças que precisam de atividades adaptadas com colagem, então é importante também observar isso. Quando você conhece o seu aluno, você já vai entender um pouquinho de como que funciona a aprendizagem dele e preparar instrumentos e materiais para poder trabalhar com essa criança para que ela tenha autonomia, que isso é muito importante também, a criança se sentir segura, sentir que ela consegue realizar uma atividade, né? Esse é o nosso papel, né? É o papel da educação, proporcionar qualidade no ensino e proporcionar que a criança, mesmo com dificuldade, ela tenha um desenvolvimento, ela possa se desenvolver dentro do seu ritmo, né? Outra questão seria oferecer a mediação da aprendizagem da criança, né? Oferecer dicas, instrumentos, imagens, atividades recortadas para colagem, letras móveis, números móveis, mas não fazer atividade pela criança. É importante que o cuidador, que o mediador tenha em mente que o papel dele ali é dar à criança, oferecer à criança instrumentos para que ela seja o mais autônoma possível, né? Claro que nós vamos oferecer ajudas, né, que vai diminuindo. Então, nós oferecemos inicialmente uma ajuda de apoio físico total, depois uma ajuda parcial, depois uma ajuda somente com dicas verbais, depois só com apenas um leve toque, até que a criança faça atividade com autonomia. Então, ela vai passar por esses processos, por essas etapas. Mas é importante que, se a criança não quis fazer atividade, exista um registro, né, que a pessoa registre, olha, não quis fazer, mas é importante que a gente motive essa criança ao máximo e com os reforçadores, né, ajude a criança a ter estímulo, ter motivação para fazer atividade. Mas se acontece alguma coisa no dia que ela não concluiu a atividade, que isso seja anotado, né, que os pais tenham acesso a essas anotações nas reuniões e isso seja anotado, não concluiu a atividade, não estava bem, ou então não quis fazer a atividade, o porquê, fazer essas observações. E é importante também, para a gente encerrar, seriam os relatórios de observação. Através dos relatórios, nós vamos poder comparar a criança com ela mesma quando ela entrou, né, quando começou o trabalho, com a presença do mediador, do cuidador, e no final do ano, como que essa criança está, se houve desenvolvimento, em quais áreas houve desenvolvimento. E esse relatório vai ser importante também para a próxima professora que vai acompanhar essa criança ter um perfil dela de aprendizagem, né? Então isso é muito importante também. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu decidi gravar esse vídeo porque acompanho algumas meninas que são cuidadoras de crianças com deficiência nas escolas e percebo a angústia que elas têm de não saber o que fazer, né? A criança chega, não sei o que fazer, não sei de onde partir. Às vezes, muitas vezes não recebem suporte da própria escola. Então esse vídeo é para vocês. Eu peço que vocês compartilhem, que vocês divulguem o canal, que vocês me ajudem mandando dúvidas, me fala se vocês estão gostando do conteúdo, o que vocês gostariam que eu falasse, me dê dicas, tá bom? Me conta também um pouquinho da experiência de vocês
e eu estou à disposição para poder ajudar, tá bom? Fornecendo aí dicas, estímulos e abordando esses assuntos relacionados à área da inclusão. Então, curta o canal, divulguem, compartilhem, ative o sininho aí para receber sempre as notificações. Me sigam nas redes sociais também. Lá tem o meu dia a dia na clínica, também os atendimentos domiciliares com o home care pedagógico. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijão e até mais!